Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia e nós estamos contemplando o mistério revelado a São João no livro do Apocalipse. Vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue o seu caderno, a sua Bíblia, anota, o texto é importante, vamos anotar a mensagem também, que vamos colher do texto que nós vamos ler hoje. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vamos ler o texto e depois meditá-lo juntos. Depois disso, ouvi como que um forte vozerio de uma grande multidão que aclamava no céu: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição e vingou nela o sangue dos seus servos. E continuaram: Aleluia! A fumaça dela ficará subindo por toda a eternidade. E os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram diante de Deus, que está sentado no trono, e disseram: Amém, Aleluia. Então uma voz saiu do trono, convidando: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e todos os que o temei, pequenos e grandes. E ouvi ainda como que uma voz de uma grande multidão, como que o fragor de águas torrenciais e o estrondo de fortes trovões. A multidão aclamava: Aleluia! O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Fiquemos alegres e contentes e demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. A esposa já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos. E o anjo me disse: Escreve: Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Disse ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E prostrei-me diante dele para adorá-lo, mas ele me disse: Não faças isso. Eu sou só um servo como tu e como os teus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. A Deus é que deves adorar. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Chegamos no júbilo do céu. Isso aí, é essa visão que o Apocalipse quer nos dar. A vitória é de Jesus, não é da besta, não é do anticristo, não é do falso profeta, não é do sistema desse mundo, não é do demônio. A vitória é de Jesus Cristo. E essa vitória vai causar um grande júbilo no céu e na terra. Vamos lá, versículo 1 do texto que nós acabamos de ler. Depois disso, ouvi como vozes de uma grande multidão aclamando no céu: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então, a salvação, a glória e o poder, começa nesse versículo o hino à justiça divina. Um hino, um canto à justiça divina. Deus é justo. Deus fez justiça diante daquilo que os maus escolheram, diante daquilo que a Jerusalém, ou melhor, a Babilônia escolheu. Um forte vozerio, né? O clamor do aleluia. João, ele ouve essa multidão no céu. São os santos anjos, os homens santos que louvam a Deus com aleluia, que tem a sua origem no hebraico, né? Aleluia, que significa louvai a Yahvé, louvai o Senhor. Então, quando nós cantamos aleluia, nós estamos louvando a Yahvé, louvando o nosso Deus. A salvação, ela é proclamada. Qual a razão e o motivo da alegria e da exultação? Os santos se alegram e louvam a Deus porque Ele manifestou a salvação, a sua glória, a sua força. Condenou com justiça a ímpia cidade da besta no inferno. Então, nós devemos juntar o nosso louvor
ao louvor dos santos. Versículo 2, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e da mão dela reivindicou o sangue dos seus servos. Então, louva-se a verdade da justiça de Deus. Deus é justo. Deus julgará com justiça, de acordo com a verdade. Não pode haver mentira. O pai da mentira é condenado, é amarrado definitivamente no inferno. O primeiro juízo de condenação recai sobre a capital do império da besta, não é? A Babilônia. É condenada porque corrompeu a terra inteira com falsas doutrinas, paganismo, idolatria, numa linguagem atual, ideologias, não é? Além de perseguir e de martirizar os santos. Estes são os crimes pelos quais ela merece a justiça divina, o juízo de Deus. E disseram, versículo 3, outra vez, aleluia, sua fumaça ficará subindo pelos séculos dos séculos. Dos séculos dos séculos. Então, essa fumaça, o fumo, né, que significa a condenação ao inferno, o termo pelos séculos dos séculos indica a condenação que será para sempre, por toda a eternidade, pois os maus anjos e os homens maus, condenados ao inferno, dele jamais sairão, não tem retorno. Por isso, a conversão do nosso coração é urgente. Versículo 4, e os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram diante do Deus que está sentado no trono e disseram, amém, aleluia. Os 24 anciãos e os 4 viventes significam todos os santos que já estão no céu, não é? A igreja triunfante adora e louva a Deus em razão da sua justiça, se prostram em adoração profunda, em grande admiração a nosso Senhor, ao juízo de Deus, à justiça de Deus. E eis a alegria que deve habitar o coração daqueles que escolheram o certo, viveram a perseguição, os sofrimentos, o martírio, mas vem a fidelidade de Deus. Versículo 5, então saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Louvar a Deus, servir a Deus verdadeiramente de todo o coração, é obedecê-lo, é observar os seus mandamentos. Hoje nós somos chamados a isso. Esse é o caminho da verdadeira santidade. Obedecer os mandamentos de Deus. O temor santo é a obediência filial a Deus. Então, obedecer, como filho obedece. Deus dá a ordem neste versículo que será cumprida no versículo seguinte agora. Eu ouvi ainda como a voz de uma grande multidão, como a voz de águas torrenciais, como a voz de fortes trovões, dizendo, aleluia, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. A obediência da ordem, né, dada, imposta no versículo anterior. João, ele escuta, ele ouve espiritualmente o coro das vozes das multidões dos santos homens na terra e no céu, não é? Os anjos também, comparado a um barulho de águas caudalosas, fortes trovões, para expressar exatamente uma multidão que louva, glorifica e adora a Deus, porque Cristo tomou posse do seu reino, ou seja, a justiça, ela foi estabelecida definitivamente, destruída as obras de Satanás definitivamente. Essa é a promessa, a profecia sobre a qual repousa a nossa esperança. Então vamos ler o versículo 7. Alegremos-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro, a sua esposa já se preparou. A razão da alegria, a exultação e glória, as núpcias do Cordeiro com a sua igreja, com a sua esposa. A igreja e a esposa do Cordeiro. Essa imagem do matrimônio consumado, das núpcias. A Sagrada Escritura, ela quer significar união definitiva entre Cristo e esposo, não é? No céu, na visão beatífica. Trata-se, portanto, da alegria, da exultação, das glórias eternas, não é? Daqueles que permaneceram fiéis em união com Deus e vai viver essa união definitivamente, a parousia, o Senhor que vem em glória para realizar o juízo final e dar essa vitória aos seus, não é? A esposa preparada, a igreja preparada por um lado, que se purificou do pecado, por uma vida ascética, por uma vida mística, não é? Buscando as virtudes,
estando em comunhão com Deus. Por outro lado, também que o número dos santos se completou. Chegou ao fim o tempo da história. A igreja atravessou o Calvário com Cristo. Não é? Os outros versículos, o 9 e o 10, não é? Um anjo me disse, o 8 quer dizer, não é? A ela foi dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras santas. Esse linho faz lembrar o vestido branco das noivas, quando se casam, mas também um contexto que simboliza a pureza. Nós falamos da igreja esposa, essas vestes brancas, as boas obras, as virtudes heróicas, as obras que caracterizam os santos, não é? A grande vitória. Eles não se contaminaram com a luxúria da meretriz, da Babilônia, mas lavaram o seu sangue, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Versículo 9, o anjo me disse, escreve, bem-aventurados os convidados para o banquete das núpcias. E disse-me ainda, essas palavras de Deus são verdadeiras. Eu me prostrei diante dele, né? E aí conclui aquele dizendo, eu sou um homem, eu sou um anjo, eu sou uma criatura. Só a Deus se deve adorar. Os convidados, nós, se permanecermos fiéis, aqueles que são chamados pela graça, que corresponderam, que trilharam o caminho da conversão e da santidade. O banquete é a alegria eterna da salvação no céu. É a visão beatífica, não é? A revelação de que essa igreja no céu vai se alimentar da presença de Deus eternamente. Qual é a mensagem que nós precisamos colher? Diante da certeza da vitória do Cordeiro e das núpcias celebradas no céu, devemos nos empenhar com mais intensidade na busca da santidade, fazendo um caminho sincero, progressivo de conversão. Buscar a pureza, buscar a comunhão com Deus, buscar as virtudes, deve ser o caminho dos que aspiram o céu e a vida eterna com Deus. Nós temos que viver o contrário do sistema do mundo, o contrário do sistema babilônico, o contrário do sistema do anticristo. Viver o sistema de Deus, buscar a Deus com toda intensidade, adorá-lo, como ele diz, só a Deus deve adorar. E deixar que cada vez mais cresça as virtudes na nossa vida e viver essa santidade que Deus nos chama a viver. Esse é o caminho para que nós celebremos as núpcias do Cordeiro no céu. Vamos rezar? Senhor, nós queremos habitar nesse céu, queremos corresponder ao chamado que o Senhor nos faz de uma vida de santidade. Nós queremos estar vestidos com linho puro, que hoje foi revelado no Apocalipse, a obra santa dos homens e das mulheres que escolheram a santidade e que se deixaram alcançar pela graça. Nós queremos viver, Senhor Deus, para este céu. Não permita que a gente desvie o olhar e o coração dessa meta, porque assim nós vamos buscar o Senhor, vamos buscar a pureza, vamos buscar a santidade, vamos lutar para conquistar as virtudes, iluminados pelo Senhor e fortalecidos pela sua graça. E assim um dia nós seremos convidados para as núpcias do Cordeiro com a sua esposa, que é a igreja. Obrigado, Senhor, por esse chamado. Obrigado por tocar em cada um de nós com a sua palavra. É hora de nós assumirmos a nossa vocação. A nossa vocação é a santidade. É hora de nós colocarmos como meta o céu e a partir daí lutar por tudo aquilo que é verdadeiro, justo e santo. Dessa forma, nós seremos parte daqueles que vão ser convidados para as núpcias do Cordeiro de Deus com a sua esposa, que é a igreja, e que nós somos também essa igreja, membros desse corpo místico. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.